Chegou aquele momento todo especial do programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. Como ajudar? Se inscrevendo no canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. Se você ainda não é inscrito, ao se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho das notificações. E eu estou convido você a convidar familiares, amigos e irmãos da igreja também fazendo o mesmo. Se inscrever no canal Marcelo Mesquita Ide Pregai e não se esquecer de tocar no sininho das notificações. Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano. Bom dia, quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, você, nosso amigo, irmão em Cristo da Rádio Nova Shekinah. Que bom estarmos aqui mais uma quinta-feira para estudarmos a Palavra de Deus, tá bom? Olha só, eu antes de abrir a Bíblia, eu quero agradecer alguns irmãos, oraram aí por nós, pela esposa. A esposa sofreu um acidente na semana passada, na sexta-feira, ali mesmo no Valqueire, um acidente de carro, e graças a Deus não aconteceu nada com ela. Ela estava com as crianças no carro também, com a minha sogra, minha sobrinha, estavam vindo da escola, e num cruzamento ela deu um descuido ali, um vacilo, e acabou colidindo com um outro veículo. Mas tanto eles quanto minha família estão bem, apenas ali prejuízos materiais. E eu acho que é para isso que a gente paga seguro, Tem seguro, já está sendo tudo resolvido. E aí eu quero agradecer, os irmãos que souberam, que disseram que estavam orando. A esposa está bem, já está trabalhando, está tudo normal, graças a Deus. Tá bom? Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre amor. Aí você deve estar pensando assim, pastor, mas o senhor não já fala sempre sobre amor? Eu quero falar para você hoje uma forma de demonstrar amor. Uma das formas de demonstrarmos amor é obediência. Por que isso? Você sabe que Deus, além de sábio, justo, Ele também é um Deus amoroso. Ele diz em sua palavra que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas esse Deus de amor, Ele também é um Deus justo. E como um Deus justo, Ele precisa ser igual no tratamento com todos os seus filhos. Você sabe, eu já lhe falei, eu tenho um casal de filhos, bem diferentes um do outro, mas eu tenho que tratá-los com justiça, de igual forma, E Deus, da mesma forma, Ele nos trata. Por isso que Deus, em seu infinito amor, Ele estabeleceu algumas normas, algumas leis, alguns princípios que são importantes para reger a nossa vida. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus gosta muito de tolir a minha liberdade. Ele não quer que eu seja livre. Pelo contrário, Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, que Ele me deu o direito de escolha. Eu posso escolher se quero amá-lo ou se não quero amá-lo. Olha que coisa linda. Isso é chamado lei do amor, lei do arbítrio. Então você tem o direito de escolher a Deus ou não. Mas quando nós conhecemos a Deus, vemos que Deus é alguém extraordinário, que nos ama, que é o nosso bem, está preocupado mais com o nosso bem-estar do que nós mesmos. Então Ele ditou algumas regras para nós sermos felizes. Hoje eu não vim de carro, meu carro está na oficina e eu vim com uma moto. E aí quando eu estava vindo aqui para a rádio, eu fiquei impressionado como esses rapazes que fazem entrega, a habilidade deles quando passam ali entre os carros. É um negócio assim assustador, Eles vêm buzinando ali, vêm numa velocidade, avançam o sinal e eu falo, opa, deixa eu jogar pro cantinho aqui, porque eu não vou nessa não, Eu tô velha, a motinha é velha também e eu não gosto de avançar sinal não. Mas eu fiquei impressionado como eles parece que não se preocupam com leis, Vou dizer assim, a lei de trânsito, esquece, a grande maioria não respeita. Mas as leis da física, sabe quando dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Isso para eles parece que não é real, E eles vêm numa velocidade, eu fico pensando, os estudiosos dizem que toda ação tem uma reação. E se eles colidirem naquela velocidade, qual vai ser a reação, hein? Não vai ser nada boa.
Então Deus nos deixou normas, princípios, leis, regras para nos guiar, para que possamos ter mais vida, mais qualidade de vida e mais tempo de vida. Deus não quer nos oprimir, pelo contrário, por nos amar, Ele quer que nós vivamos muito mais e bem melhor. Então vamos entender um pouquinho. Assim, em resumo, a palavra de Deus apresenta 4 tipos de leis, tá bom? São elas, você pode encontrar já no livro de Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22, chamadas leis civis, leis de proteção para reger a nação. Olha aqui, em Êxodo capítulo 21, nós temos leis acerca dos servos, dos empregados, como os patrões tinham que tratar. Leis acerca de violência. Deus nunca aprovou, nunca apoiou a violência. Deus é contra a violência. No capítulo 22, leis acerca de propriedade. E assim a Bíblia vai apresentando leis, normas que regem de forma civil. Você hoje conhece, como Código Civil, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E se você fizer aquilo que não pode, quais as consequências. Mas todas essas leis que nós temos foram tiradas da palavra de Deus. Você pode vê-las também em Levítico, em Deuteronômios. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, falou muito sobre leis civis. Então, por que isso? Deus quer que eu e você vivamos bem com o nosso semelhante. Há um outro tipo de lei também, que são chamadas leis de cerimônias. Essas leis, elas envolviam, sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. Nós vamos ver que a Bíblia apresenta que essa lei, as leis das cerimônias, dos sacrifícios, ofertas de cordeiros, de cabritos, de bois, um punhado de farinha, bolos amassados, isso estava voltado para o santuário e para o templo, porque tinha um objetivo. E nós vamos entender isso. O terceiro tipo são as leis de saúde, uma delas encontrada em Levítico capítulo 11. Por que leis de saúde? Hoje está uma moda aí, É o pessoal que é vegano, é o pessoal que é vegetariano, enfim, é muito bom para a sua saúde. Mas da onde isso saiu? Da palavra de Deus. Porque Deus, na sua sabedoria, nos criou e Ele, como fabricante, sabe o que nós precisamos. Eu estava vendo um vídeo de um cara importante aí, um engenheiro, engenheiro mecânico. Eu até tenho acompanhado ele no Instagram. Ele estava falando que os carros flex, eles não são flex. O carro é a gasolina e ele tem um módulo, um sensor, uma peça lá, que identifica quando você bota um combustível diferente e ele faz com que o motor do carro funcione a partir daquele combustível. Então eu fiquei pensando, gente, se nem os carros são total flex, imagina eu, Por isso que Deus disse que existem coisas que eu não devo comer, que vão me fazer mal, tá bom? E também nós temos o que é conhecido na Bíblia como lei moral. A lei moral expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E aí você deve pensar assim, pastor, mas essa lei não foi abolida? Não, de jeito nenhum. E se você pensar assim, eu não vou querer ficar perto de você, não, vou ter medo, viu? Porque ela diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, se você não acredita nos 10 mandamentos, eu vou ficar com medo. Porque você vai querer fazer coisas ruins, Imagina. Mas entendendo um pouquinho a mais, eu quero analisar um pouco com você agora a respeito da lei cerimonial, tá bom? Por que a lei cerimonial? Com respeito a todos os nossos irmãos de outras confissões religiosas, mas a palavra de Deus deixa claro que estas leis cerimoniais, que eram as leis dos sacrifícios, feitos primeiro no santuário que Deus mandou Moisés construir, no período do povo de Israel, principalmente peregrinando no deserto, após a saída do cativeiro egípcio, essas leis eram leis voltadas para uma instrução didática de Deus para com sua nação. Lembra, o povo passou mais de 400 anos como escravos no Egito. Eram tratados como bicho.
eles estavam envolvidos no politeísmo egípcio, não tinham mais aquela visão da santidade de Deus. Muitos haviam esquecido de Deus. Então Deus agora tem que restabelecer a fé desse povo, reestruturar o conhecimento do povo de Israel. Então estas leis de cerimônias, né, que você encontra ali claramente explícita, né, em Levíticos 1 até o 4, 5, 6, você vai notar ali algumas orientações sobre tipos de sacrifício que você tinha que fazer para cada tipo de pecado, pecado por inocência, né? Pecado do príncipe, pecado do povo, sacerdote. Era uma forma de ensinar que aquele cordeirinho, ele não solucionava o problema. Você quer ver isso? Vamos lá no livro de Hebreus, a epístola de Paulo, Hebreus capítulo 9. Paulo, né, o apóstolo dos gentios, ele diz que estas cerimônias, aquelas que eram feitas no santuário e também no templo, até Jesus chegar, elas tinham uma função paradidática. E elas tinham que ensinar o povo a compreender que Cristo Jesus viria. E em Jesus, estas cerimônias de sacrifícios de cordeirinhos, elas não deveriam mais acontecer. Paulo fala aqui, né, em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1, e o título é assim, ó: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Por quê? Você acha que um cabrito, um cordeiro, um passarinho, um punhado de farinha, ou até um boi, ele tem capacidade de perdoar os teus pecados? Com certeza não. Olha o que o apóstolo diz aqui. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as 2 tábuas da aliança. Lembra? As tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo, em tábuas de pedra. Olha a perpetuidade dos 10 mandamentos. O verso 5, e sobre elas os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. E aí Paulo começa a descrever também, do verso 6 em diante, que estas coisas que nós acabamos de descrever, que eram usadas no santuário, que tinham a sua função temporal, tinham um tempo para elas existirem, elas tinham uma função, um período de legalidade, ela já não mais tinha que ser legal. Por quê? Você lembra quando Jesus estava indo até João Batista? E João Batista olhou para ele e identificou ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acha que João tirou aquilo da onde? Hein? João conhecia muito bem as profecias e o Pentateuco que falavam do Messias. Jesus sim perdoa pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, meu amigo, preste atenção numa coisa. Aquelas cerimônias, elas não tinham mais função a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Você vê que Mateus ele fala que o véu se rasga de cima para baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? Ou santo dos santos, né? Ou rasgou-se de cima para baixo sem o auxílio de mãos. Ou seja, Cristo restaurou. Não precisava mais daquele para qual as coisas apontavam, aquele sacrifício, estava ali. Então, entenda você, meu amigo, meu irmão, não há necessidade mais de oferecer sacrifícios de animais, porque Cristo é o nosso sacrifício. Olha que interessante que Daniel capítulo 9, olha aqui, ó, presta atenção. Daniel 9, verso 27, o profeta Daniel diz assim, sobre Cristo, olha o que ele fala sobre Cristo.
Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta de manjares. Então, quando Cristo morre na cruz, ali no final dos seus 33 anos de vida, Jesus ele dá fim, porque tudo aquilo apontava para ele. Entendeu? Mas aí algumas pessoas já me falaram, pastor, muito bem. Então quer dizer que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas os 10 mandamentos também? Vamos então deixar a palavra de Deus nos responder. Vou usar apenas um texto, por causa do nosso tempo aqui, temos que aproveitar. Mateus capítulo 5, verso 17. Olha o que Jesus diz. Aqui é o próprio Jesus, hein? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Se o próprio Senhor Jesus veio para cumprir a lei, por que eu então vou descumpri-la? Mas pastor, que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos, as leis civis e as leis de saúde. A única que a Bíblia garante, Paulo em vários textos ali do capítulo 9 fala, que não tem mais por que ser guardada, porque elas eram uma sombra do que viria. Elas estavam apontando para Jesus. Então, essa lei de sacrifícios do santuário, elas não têm mais que existir. Mas as leis civis, no trato com o teu irmão, do que é crime, do que não é crime, a lei dos 10 mandamentos, que também reflete o caráter de Deus. E além disso, olha aqui, preste atenção. Ela fala da nossa relação vertical com Deus, nos 4 primeiros mandamentos, e ela fala da nossa relação horizontal com o nosso irmão. Jesus, ele dá uma explicação muito importante. Por isso que eu falei para você sobre hoje nós falarmos sobre o amor. Porque Jesus falou que a lei, ela pode ser resumida em 2 mandamentos. Para pensar um pouco. Você que é pai, é mãe, você é capaz de sacrificar pelos seus filhos. Por amor a seus filhos, você faz sacrifícios. Eu hoje mesmo estou vivendo um período muito interessante na minha vida. Meu filho com 15 anos, quase um palmo mais alto do que eu, está vestindo as minhas roupas e calçando os meus sapatos. Marcelo está aqui, está vendo. Rapaz, é uma coisa que agora eu tenho que ver, praticamente eu tenho que pedir para o meu filho, para usar o meu sapato. Porque ele está igual. Eu, como pai, olho para aquilo e eu fico assim, Tem hora que eu, já está usando meu sapato? Só não pode querer falar mais alto do que eu, Porque eu ainda falo alto lá. Mas ele está entrando numa outra parte da vida. E é interessante que eu, como pai, eu não tenho ciúme de outro homem estar usando as minhas coisas. Eu tenho orgulho, porque eu amo esse menino. Ele é meu filho. E Jesus diz que o amor, ele nos faz guardar a lei como um todo. Tanto a lei dos 10 mandamentos, como a lei de saúde, de Levíticos 11, como também as leis civis. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você vê que Paulo também, aqui em Romanos, no capítulo 3, Paulo diz assim, olha que interessante, eu acho esse texto aqui muito interessante. Se você puder, grifa aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo 3, no verso 31. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu estou com a Bíblia com letra grande e a folhinha é bem fininha. Romanos 3, 31 diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Será que eu, tendo fé em Deus, fé em Jesus, aceitei Jesus, eu estou desobrigado de ser obediente a Deus? A resposta vem a seguir. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, se você diz para mim que tem fé em Cristo, amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas você não está desobrigado a ser obediente. Eu amo o meu filho. Então, porque o meu filho me ama, eu amo o meu filho, ele está desobrigado de me obedecer de jeito maneira. Jesus ensinou ali em 1 João 2, 6, 5, verso 2 e verso 3, e Eclesiastes 12, verso 13, que nós precisamos amar a Deus, amar ao próximo, e isso é materializado na obediência. Agora eu quero também te dizer uma coisa, sabe, gente? Lembra que eu falei para vocês
que tem uma moda aí de vegano, né? Pessoal aí, pô, legal, vegetariano, acho excelente, muito bom. Evite comer alimento carne, tire o açúcar, tire o refrigerante, você vai ver como é que a tua vida vai melhorar. Mas olha só, Deus fala isso não é por causa de moda, não. Está prestando atenção nisso? Deus fala isso porque Ele quer que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Então, quando você praticar as orientações da boa alimentação, retirando tudo aquilo que é nocivo para a tua saúde, você está fazendo isso porque você sabe que é uma lei de Deus, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus quer que você viva mais e melhor, porque você tem um evangelho para poder pregar e você vai ser uma testemunha mais eficaz. Pegou a dica? Então, olha só. Das 4 leis, das 4 formas de expressão de lei que a Bíblia apresenta, a única que nós não devemos guardar é a lei de sacrifícios, lei de cerimônia. Mas os 10 mandamentos, as leis de saúde e também as leis civis que tratam da relação com o próximo, olha só, é bom você guardar. Porque além de dar contas perante Deus, a justiça do homem pode até tardar, mas um dia ela te pega. Que Deus te abençoe, seja um servo fiel, ame a Deus sobre todas as coisas, mas lembre, ame teu próximo a ti mesmo. Dá uma lidazinha lá em Êxodo capítulo 20, vê o que Deus quer de você. Deus te abençoe, fique na paz, deixa eu orar com você. Pai querido, obrigado por este dia, obrigado por esse momento de estudo da tua palavra. Por favor, abençoe este amigo, esta amiga, irmão e irmã em Cristo, que a sua graça o possibilite a ter amor por ti e a obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor mandar. Dai-nos força para vivermos e assim agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço.